Sábado, dia de com a Mãe do Silêncio avaliarmos nossa semana, Senhor. Dai-nos humildade para corrigirmos aquilo que percebermos que nesta semana não fomos bons. E dai-nos igualmente determinação para cultivarmos e perseverarmos nas virtudes que nos fizeram mais próximos de Ti e dos nossos irmãos e irmãs. É o que nós te pedimos para este sábado. É o que desejamos para cada um dos Teus filhos e filhas que nos escutam. E a você que me escuta nesse instante, uma frase do Salmo 45. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Que esta alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, venha inebriar o seu coração, a sua vida, fazendo de você alguém feliz por se sentir de Deus, filho e filha do Senhor, fazendo parte desta comunidade de fé. Reflitamos o Evangelho de São João, capítulo 2, os versículos do 13 ao 22, que diz: Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de boi, ovelhas e pombas e cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércios. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agires assim? Ele respondeu: Destruirei este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir este santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São João. Diferentemente dos sinóticos, que são os 3, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos mais parecidos, São João mostra com poucos detalhes o ministério de Jesus na Galileia. Sua atenção se volta para os acontecimentos em Jerusalém. Por isso o evangelista narra logo a chegada de Jesus, na chegada de Jesus, este episódio de hoje, que os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, só vão deixar lá para o fim dos seus evangelhos. Jesus chega ao templo e, por meio de suas ações e palavras, irá recordar o verdadeiro sentido da casa de Deus. Aquilo que, esse trecho, que os outros evangelhos vão deixar para o final, São João, que dá um enfoque maior à ação de Jesus em Jerusalém, coloca logo no capítulo 2. Mas para nós é importante, de tudo que nós escutamos hoje, para a nossa caminhada de fé, algumas palavras de Jesus nesse evangelho. Primeiro, o que ele nos ensina, o zelo pela casa do Pai. E cada um de nós somos templos de Deus. Por isso que ele vai falar que vai destruir e reconstruir em 3 dias, falando do seu próprio corpo. Quando nós nos tornamos um cristão, vivenciando o batismo, assumindo, como escutamos no início da semana, o discipulado, nós também nos tornamos templos do Espírito Santo. Nós também nos tornamos este templo. E por isso precisamos ser preservados, respeitados. Por que é que o cristão verdadeiro é contra tudo aquilo que vem desestruturar o ser humano? Porque cada um de nós somos templo do Espírito Santo. Nos respeitamos como tal. Por isso toda essa atenção em relação a tudo aquilo que agride o corpo do ser humano. Nós vamos ver Jesus poucas vezes agindo de forma tão ríspida, e uma das vezes é exatamente esta, quando ele, com riqueza de detalhes, mostra os outros evangelhos, vai fazer chicote, vai derrubar as mesas, vai chicotear as pessoas porque estavam desrespeitando a casa do Pai. E você, meu irmão, minha irmã, é a casa do Senhor, é o templo do Espírito Santo. Quando alguém lhe desrespeita, ou quando você desrespeita alguém, você está agredindo o próprio Deus.
e despertando em Jesus esta fúria com a qual ele vai agir com os cambistas que lá estavam, quando nós não respeitamos cada pessoa como o templo do Espírito Santo. E quantas vezes nós faltamos com respeito, não só com palavras, mas até com agressões. Por isso que nós não devemos julgar, por isso que nós não devemos condenar, porque tudo isso nós fazemos com alguém que é templo do Espírito Santo. A estas pessoas nos restam zelarmos, respeitarmos e preservarmos cada uma delas, agir de uma forma que nós os eduquemos para serem bons e verdadeiros cristãos, para que desta forma também hajam com bondade e amor com seus irmãos e irmãs. Depois, nós escutamos o que o evangelista vai dizer no final. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos se lembraram destas palavras de Jesus, quando ele disse que em 3 dias iria reerguer outro templo. Nos falta também da nossa parte recordarmos as palavras e os muitos ensinamentos de Jesus no dia a dia da nossa caminhada, porque não conhecemos a palavra ou porque não guardamos a palavra no nosso coração tantas e tantas vezes que precisávamos refletir, relembrar esta palavra para superar as dificuldades na caminhada ou para vermos o ensinar de Deus na caminhada, nós não lembramos. Os discípulos que nós vemos no Evangelho tantas vezes foram fracos, abandonaram, correram, negaram, mas guardaram a palavra de Jesus e no momento certo lembraram. Também nós precisamos fazer isto, lembrar desta palavra nos momentos de tomarmos as nossas decisões, de agirmos com os nossos irmãos, de nos comportarmos diante da sociedade, para que desta forma nós sempre tenhamos um comportamento coerente com aquilo que aprendemos de Jesus. Você é templo do Espírito Santo, seu irmão também é. Respeite esse templo do Espírito Santo que é você, valorizando você, o seu corpo, como um filho ou uma filha de Deus, valorizando e respeitando o outro, que também é filho e filha de Deus. Viva desta forma e alegre o coração de Jesus. Um sábado abençoado e que Deus sempre te acompanhe.